Discípulo, o que você não deve fazer na visão celular no modelo dos 12. Eu sou Osiel Messias e este é o assunto desta aula. Por isso, seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. Nesta aula, eu quero falar com você sobre 5 coisas que você não deve fazer na visão celular no modelo dos 12. E, em primeiro lugar, discípulo, você não deve exaltar mais a visão do que a Deus. Discípulo, a visão de fato é boa, mas você não deve exaltar mais a visão do que a Deus. Guarde bem isso no seu coração. A visão celular no modelo dos 12 tem uma metodologia que funciona para quem funciona na visão, mas o método não está acima de Deus. Então, discípulo, entenda isso. A visão realmente funciona para quem quer funcionar na visão. Mas, discípulo, por mais que a visão esteja funcionando na sua vida, não exalte mais a visão do que a Deus. Deus sempre será maior que a visão. Deus sempre terá mais poder que a visão. A visão é boa, mas ela não está acima de Deus. Então não exalte, você não deve exaltar mais a visão do que a Deus. Segundo, discípulo, você não deve, discípulo, deixar de ter tempo de qualidade com a sua família. O meu pastor e discipulador, pastor Samuel Camilo, ele sempre motivou e está sempre motivando os discípulos, os líderes, os discipuladores a terem tempo de qualidade com a sua família. Ele sempre motivou e sempre está motivando viajar, passear, pegar um cinema, sempre motivou. Porque ele entende a importância de termos um tempo de qualidade com a família. Então, discípulo, você não deve, na visão celular, deixar de ter um tempo de qualidade com a sua família. Terceiro, discípulo, você não deve fazer o trabalho celular por obrigação. Discípulo, não faça nada na vida por obrigação. Se não tiver prazer de fazer por obrigação é fazer de fato relaxadamente. Então, discípulo, por que você não deve fazer por obrigação? Veja o que diz a Bíblia, Zacarias, capítulo 4 e versículo 6, vai dizer assim: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ainda também em Romanos, capítulo 14 e versículo 23, a última parte deste versículo, vai dizer assim: e tudo o que não é de fé é pecado. Então veja só o que diz esses dois textos, discípulos. Primeiro, você, discípulo, tem que entender que não é por força e nem por violência, não é por obrigação, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui, Paulo falando aos romanos, tudo o que não é de fé é pecado. Então, se você não é impulsionado pelo Espírito, não é inspirado pelo Espírito a fazer o trabalho celular, então, discípulo, você não vai conseguir fazê-lo com prazer, porque fazer por força e por violência não é o que o Senhor quer. E quando se faz por força e por violência, quando se faz por obrigação, automaticamente não se está fazendo por fé. E tudo que não é de fé é pecado. O trabalho celular, como a obra de Deus em si, de um modo geral, tem que ser feito por fé e tem que ser feito por prazer. Então não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E tudo que não é de fé é pecado. Então, discípulo, você não deve fazer o trabalho celular por obrigação. Em quarto lugar, discípulo, você não deve deixar de estudar a Bíblia. Discípulo, você tem o seu pastor que ministra a palavra, você tem o seu líder, seu discipulador que te instrui, mas você, discípulo, não pode, por causa disso, deixar de estudar a palavra.
Você precisa, discípulo, de fato, estar atento ao que a palavra de Deus tem para a sua vida. Dedicar, discípulo, um tempo para estudar, um tempo para ler, um tempo para examinar as Escrituras. Por quê? Por causa do que Jesus falou. E o que Jesus falou? Veja só, João capítulo 5, versículo 39, disse Jesus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Discípulo, a palavra de Deus é a maior fonte de conhecimento. Jesus disse para examinar as Escrituras, porque nós cuidaremos ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Então você não deve, na visão celular, deixar de estudar a palavra. E em quinto e último lugar aqui nesta aula, discípulo, você não deve competir com outros discípulos. Veja só, isso aqui é muito importante também. Você não pode cair no laço da competição com outro discípulo. E por que não, discípulo? Observe bem isso aqui, porque a competição é ruim. A competição, discípulo, nos faz cairmos no nosso ego. A competição nos leva a querer desejar que o outro fracasse para que a gente venha triunfar. Então, discípulo, você não deve competir com outros discípulos. Observe bem isso aqui. Primeiro, você não deve competir para ver quem tem mais discípulo. Segundo, você não deve competir para ver quem é mais chegado do discipulador, do líder ou do pastor. E terceiro, você não deve competir para ver qual célula tem mais discípulo. Então, observe bem isso. Não entre nesse laço de competitividade. Não entre nesse laço. Não caia nessa armadilha. A visão celular, ela não pode te levar a entrar nessa questão, a entrar nessa armadilha de competição com outros discípulos. Você não deve fazer isso. Tudo é para a glória de Deus. Que nós possamos dizer, como disse João Batista, que ele cresça e que eu diminua. O importante é ver a obra de Deus crescer. Então, discípulo, você não deve, na visão celular, competir com outros discípulos. Estas foram as 5 coisas que você não deve fazer na visão celular. E se isso fez sentido para você, deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei, o seu curtir. Discípulo, se você também compartilha comigo desta aula, se para você fez sentido, se é verdade que o que eu estou falando aqui para você, discípulo, deixa aí o seu comentário, faça o seu comentário, se realmente o que eu estou falando aqui está fazendo para você muito sentido, deixa aí nos comentários. E você que está vendo este vídeo, esta aula e ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever, e ao se inscrever aqui neste canal, aqui nesta escola para o discípulo, ative as notificações clicando aqui no sino, porque aí quando tiver um vídeo novo, uma aula nova aqui neste canal, o YouTube vai te avisar. E eu quero, discípulo, que você se lembre sempre que se você é um discípulo que está disposto a viver na visão celular, no trabalho celular, e não, discípulo, não fazer essas 5 coisas que eu disse aqui nesta aula, você é sim e será sim um discípulo de honra, você será sim e é uma discípula de honra. E que Deus continue prosperando cada vez mais a sua vida, a sua caminhada dentro da visão, e até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe. Eu quero ser um líder, quero ser liderado, quero ter os meus 244, e com esse propósito no meu coração, vou ganhando muitas vidas, vou seguindo na visão.